Chega de lamentar-nos tanto e afogarmos em pranto todo o poder da fé. É hora, é chegado o momento de colocar em prática todo o ensinamento. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Te alegra, segue perseverante, firme e confiante, os passos de Jesus. Avança, se tropeças, levanta, pois o Mestre ensina a carregar tua cruz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Se vives agora em sofrimento, eleva o pensamento e agradeça ao Pai, pois saiba, essa é a maneira de sanar nossas faltas, todo mal que se faz. Soberana luz que criou o céu e o mar,
da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor, que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. De amor, que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Maior a nos envolver, abraçando a criação. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser.
mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília.
Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! Bom dia a todos. Vamos à leitura da nossa página de ambientação do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A retribuição. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Graças a Deus. Bom dia a todos. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai, a Jesus, sintonizarmos a nossa casa, Centro Espírita Miguel, com a espiritualidade de luz, com todos os trabalhadores, médicos e enfermeiros daquela casa que lá se encontram, trabalhando incansavelmente, juntamente com Catuíte, Miguel, Irmãs Margaridas, trabalhando, nos recebendo, nos amparando e nos dando
a proteção e o amparo que sempre buscamos naquela casa de luz e amor. É nessa sintonia que vamos agradecer ao Pai por todas as bênçãos, por todo o amparo, e em especial agradecer pela nossa saúde. E agradecidos, pedir por aqueles irmãos que estão em sofrimento, que estão desamparados, aflitos, desorientados, desanimados da vida, sem esperança. Que todos esses irmãos sejam recebidos, acolhidos pela espiritualidade, tendo o remédio que precisam e que merecem, pois a espiritualidade está sempre pronta a nos amparar e a nos acolher, nos dando todo o conforto que necessitamos. E é com esse pensamento de fé e esperança que pedimos por aqueles irmãos em Manaus, em Belém, que estão passando por momentos muito difíceis. Vamos pedir por toda a humanidade, vamos pedir por aqueles irmãos que estão presos no crime e no vício. São irmãos que precisam do Pai, precisam entender o amor do nosso Pai e voltar ao caminho da luz e do amor. E confiantes no amor do nosso Pai, nós pedimos que nos acolha e que tenha misericórdia de todos nós e que tenhamos assim uma reunião com muita paz, muita harmonia. Esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 1 a 3. Escritos de Mateus. Jesus, tendo vindo para as cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, os outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 16 e Marcos, capítulo 8. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo o que Jesus fazia, seu espírito estava assustado, porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado.
Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João Batista. Mas quem é esse de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Está em Marcos, capítulo 6 e Lucas, capítulo 9. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhe respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. E é assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Está em Mateus capítulo 17 e Marcos capítulo 9. Temos nesse pequeno trecho do Evangelho 3 momentos do ensinamento de Jesus pela visão dos apóstolos Mateus, Marcos e Lucas sobre a revelação de Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Grande revelação, talvez a maior revelação que Jesus fez aos seus discípulos. Antes, porém, ele sondou o nível de compreensão que os discípulos tinham, porque nós já sabemos que a crença religiosa monoteísta do povo judeu era de que, após a vida presente, o homem ressuscitaria. Tanto que eles ficaram naquela confusão. Será Elias? Será João Batista? Será Jeremias? Eles tinham a crença que o homem poderia voltar a viver. O que não era compreensível para eles naquele momento era o nascer de novo. Mesmo o sacerdote Nicodemos, quando Jesus falou que era preciso renascer, ele não entendeu, e ele era um grande conhecedor das leis mosaicas. E Jesus então perguntou aos discípulos: o que é que os homens dizem que eu sou? E vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro, se adiantando aos outros, falou logo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas eles responderam a Jesus dizendo que o povo, as outras pessoas, acreditavam que ele, Jesus, era a ressuscitação de Elias, ou a ressuscitação de João Batista, ou do profeta Jeremias, ou de algum outro profeta dos antigos. Bem mais tarde, no episódio da transfiguração, quando Jesus orava ao Pai, pedindo forças, porque a hora da provação se aproximava e ele deveria cumprir a sua dificílima tarefa, quem apareceu perante Jesus em oração apareceram
materializados, tanto que os apóstolos, os discípulos que estavam com Jesus, puderam vê-los. Quem apareceu foi Elias e Moisés. E nos ensinos judaicos estava escrito que Elias voltaria a viver. Então, quando eles indagaram como Elias não tem que vir ressuscitar? E aí Jesus respondeu: Elias já veio, porém não o reconheceram e o trataram muito mal, porque ficou esclarecido para nós que João Batista era o Elias anterior. Os discípulos, então, entenderam que Jesus estava dando essa explicação. João Batista, que foi aprisionado, que foi decapitado por ordem de Herodes, o tetrarca daquela região da Galileia, já tinha vindo, era o Elias. E o próprio Herodes, ouvindo os boatos de que João Batista estava de volta, queria ver se era verdade. Ou então, quem é esse homem que ensina grandes coisas ao povo e que faz prodígios de cura? Essa era a curiosidade de Herodes. Bem, a grande lição do início desse capítulo do Evangelho é a revelação que Jesus fez. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, enquanto todos nós não estivermos purificados dos nossos erros acumulados, e essa purificação vai se dar nas diversas oportunidades de reencarnar que nós recebemos de Deus nosso Pai, enquanto nós não passarmos por esse processo de reencarnar para aprender, de reencarnar para praticar a lei de amor, para avançar, enquanto isso não for realizado, nós não seremos dignos de habitarmos os mundos mais felizes da casa de Deus nosso Pai. Grande lição de Jesus, né? Quando iniciarmos a prece, vamos todos mentalizar aqueles irmãos encarnados e desencarnados que necessitam do amparo dos trabalhadores da nossa casa, que lá estão juntamente com Catuíte, Miguel e a falange de médicos e enfermeiros, recebendo todos aqueles que lá chegam necessitados do remédio para seus males espirituais e físicos, que todos sejam amparados pela misericórdia do nosso Pai e que possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Vamos orar juntos. Jesus, amado irmão maior de todos nós, enquanto humanidade, Senhor, criação amorosa de Deus Pai, nós te agradecemos
por levar a Ele os nossos agradecimentos por todas as oportunidades das múltiplas encarnações, onde nós temos que aprender, que praticar, exercitar o amor com o qual fomos criados, auxiliando ao nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, auxiliando os nossos irmãos, o nosso semelhante, pois que nós só conseguiremos nos elevar quando a humanidade, na sua maioria, conseguir também se elevar para o amor para o qual nós fomos criados e ao qual retornaremos quando estivermos vivendo plenamente esse sentimento mais nobre. Obrigada, Jesus. Eleve ao nosso Pai os nossos humildes e ínfimos agradecimentos por tudo que Ele nos consegue, por todas as oportunidades que já vivemos, pela oportunidade do presente, de estarmos vivendo, aprendendo, esclarecendo o nosso entendimento e tentando praticar de acordo com os teus ensinos, Jesus. Que não nos falte o teu amparo, a tua proteção e a tua inspiração sempre, para que sejamos amanhã um pouco melhor do que somos hoje. Que assim seja. Graças a Deus.